Olá, galerinha! Na tentativa aqui de uma videoaula para diminuir a nossa distância através dos meios virtuais, nós iremos discutir um pouquinho sobre o pré-modernismo no Brasil. Esse período que eu acho muito massa de ser estudado na literatura brasileira, ele acontece entre 1902 a 1922, tá? Início do século XX a Semana de Arte Moderna, ao ano da Semana de Arte Moderna, que é em 1922, tá? Em 1922 a gente tem a Semana de Arte Moderna e, consequentemente, o início do modernismo, né? Então, a palavra pré-modernismo já antecipa um pouco do que foi esse período na literatura brasileira. Pré-modernismo é um momento, né? A gente considera um momento de transição entre o simbolismo e o modernismo, onde esse momento vai preparar, digamos assim, a sociedade para receber o modernismo, né? Para vivenciar esse movimento literário chamado modernismo. Então entendam que o pré-modernismo é simplesmente um momento de transição, é uma fase de transição, é uma fase onde irão acontecer muitas mudanças e essas mudanças já vão antecipar as características que a gente vai ver lá no modernismo. É importante que a gente frise bem que o pré-modernismo não é considerado, pela maioria dos literários, não é considerado uma escola literária. O que é que faz um período ser considerado uma escola literária? Uma escola literária como o barroco, o arcadismo, o romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, modernismo, acontece e se dá por um conjunto de características específicas. Então aqui, ó, a gente tem um exemplo. A gente tem no arcadismo um conjunto de autores que seguem um conjunto de regras específicas para escrever as obras árcades, as obras do arcadismo. Então tem lá a simplicidade, a questão do bucolismo, tem um conjunto de características específicas que um determinado grupo de autores seguem. Isso é o que caracteriza uma escola literária. Então a gente tinha no barroco um conjunto de características específicas, a gente tinha no arcadismo outro conjunto de características específicas e assim sucessivamente. Então o pré-modernismo, que acontece aqui entre o simbolismo e o modernismo, ele é uma fase de transição, tá? Considerado uma fase de transição que marca essa mudança do simbolismo ao modernismo, tá? Por que que ele não é considerado uma escola literária? Por quê? Porque ele é considerado um período de sincretismo estético, tá? E o que que quer dizer isso? Lembra que eu falei que para ser uma escola literária tem que seguir um conjunto de regras específicas? Muito bem. O pré-modernismo, ele não seguia esse conjunto de regras específicas. Os autores que escreviam, que produziram nesse período, eles tinham estilos diferentes e misturavam as características. Então é muito comum a gente encontrar numa obra traços do realismo, traços do naturalismo, traços do simbolismo e traços do modernismo. Então, o pré-modernismo ele mistura traços de escolas conservadoras, né, das escolas que já passaram como romantismo, realismo, naturalismo, simbolismo principalmente, realismo, naturalismo e simbolismo principalmente, eles misturam essas ideias conservadoras com tendências inovadoras. E essas tendências inovadoras a gente vai ver muito forte no modernismo. O modernismo chega realmente para inovar a arte brasileira, não só na literatura, mas a arte no geral. Então entendam que o pré-modernismo é um período de transição onde mistura essas tendências inovadoras com tendências conservadoras, onde há um sincretismo estético. O que é um sincretismo estético? É justamente, pessoal, sincretismo é justamente a mistura de características, certo? Vamos entender que o sincretismo é essa mistura de características nas obras. É um período que vai durar do início do século XX, como eu falei, até a Semana de Arte Moderna. E uma outra característica importante, que é o que faz, na minha visão, esse período ser mais massa,
é que as obras pré-modernistas são marcadas pela crítica social. Então, os autores pré-modernistas, eles estão ali com a função não só de escrever artisticamente, mas também de usar a arte para denunciar as mazelas sociais do nosso país. Lembrando que nesse período o Brasil, né, ele ainda vivenciava aquela República Café com Leite, né, onde o poder estava entre São Paulo e Minas Gerais. Nós vivíamos também no nosso país uma época de muitos conflitos, né, revolta da Armada, Guerra de Canudos, revolta da vacina e muitas outras revoltas. O nosso país realmente estava numa movimentação muito grande em relação à política, em relação também à organização realmente do país. Então, o pré-modernismo, ele vai ser um período marcado por essa crítica social. A galerinha aqui, pré-modernista, realmente está preocupada em não só apresentar o Brasil esquecido, mas criticar esse Brasil esquecido e refletir sobre o porquê que boa parte do país também fica esquecido.